Está no ar mais uma Sinapse do Cérebro Pod. Eu e o meu neurocientista preferido do mundo, Luiz Augustus. Essa sinapse maravilhosa entre a gente. Esquece. E aqui, a Sinapse é um lugar onde a gente faz vídeos mais curtinhos e discorre sobre temas que vocês morrem de dúvida. E nosso querido cientista vai explicar para vocês. E o tema de hoje é: por que é difícil sair da depressão? Nada a ver com você, depressão, né? Comigo não. Meus problemas são outros. Cara, acho que eu vou primeiro pautar o que é depressão e depois a gente falar dessa dificuldade de sair do processo depressivo, né? O nosso cérebro, ele trabalha com uma frequência, com uma carga energética basal que precisa dessa carga energética basal para as funcionalidades do dia a dia. E aí, alguns eventos que estão no nosso ambiente acabam depreciando tanto essa atividade elétrica dele, quanto essa atividade elétrica, química e produto final energética. Então, a gente tem uma depreciação tanto na carga elétrica de comunicação, tanto na carga química também de comunicação química, quanto na parte energética do nosso cérebro. Isso por fatores que estão relacionados ao nosso ambiente, como relacionamento, a perda doente, a carga de estresse no trabalho. Então, são fatores que estão, na verdade, no ambiente, né? Isso já é um chamariz para a depressão. Ela tem que ser tratada no ambiente. A depressão ela não pode ser tratada pensando na parte fisiológica ou em farmacológica, falando, olha, eu vou só empregar medicamentos. Porque o problema está no ambiente. O problema Tem que mudar o meio. Tem que mudar o meio. E como o meio está depreciando, ele está depreciando as atividades, a comunicação entre as sinapses, a forma que as sinapses estão se comunicando em relação aos neurotransmissores, porque aí... Produção de hormônio. Perfeito. A seleção dos neurotransmissores de comunicação devia ser uma comunicação boa. Que nem a nossa, a base de dopamina, a base... Serotonina, endorfina. É a base de um sistema, de vez de ser excitatório, ser um sistema depreciatório. Então, ele acaba diminuindo as atividades dele para preservar o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, sempre que ele se sente agredido, ele pensa em diminuir a taxa basal dele. Fala, olha, vamos diminuir essa taxa basal porque você está sendo agredido. E o agredido que eu falo vai aumentar o gasto energético, alterar esse gasto energético, a comunicação não vai ficar boa entre os neurônios, a gente fala que tem um ruído de comunicação. E aí ele acaba, não processando a informação correta, não conseguindo, ou tendo muito ou pouco gasto energético, mas não conseguindo desempenhar as funções dele, e vai cada vez mais diminuindo a taxa basal dele de atividade. A gente não consegue fazer nada, não consegue prestar atenção nas coisas, fica cansado porque o cérebro está gastando muita energia, porque ele se sente num estado de risco. Toda vez que tem um processo depreciatório, a gente tem a nossa glândula lá pineal, e essa glândula pineal é aquela que vai sinalizar todo tipo de risco, né? Relacionada ao medo. E o cérebro, quando ele está achando que ele está sendo agredido, ele sinaliza um sinal de alerta. Então ele coloca o sinal de alerta, a gente aumenta lá o volume de cortisol. Nisso o corpo tenta reabsorver esse cortisol e começa a gastar muita energia, não consegue. Ele se mantém naquele estado de alerta e aí o próprio cérebro falou, vamos fazer o seguinte, se está acontecendo alguma coisa, a gente tem que depreciar essas atividades. Aí ele começa. Secreta um pouquinho de melatonina. Aí a pessoa só quer dormir. Só quer dormir. Ele falou, olha, tenta baixar um pouquinho a taxa de adrenalina que está muito alta. Aí ele começa a ficar cansado para desempenhar... Coisas simples. Coisa simples. Aí começa a dar efeito rebote, abaixa os níveis hormonais. Aí GH baixa, testosterona baixa, o cara começa a ter perda de força, a mulher começa a ter, se for no desenvolvimento da criança, começa a perder desenvolvimento. E é um processo gradativo que, se o ambiente não é mudado, tem um determinado momento que você está inserido naquele meio e aquele meio ele fica cíclico, né? Fica nesse cíclico. E o cérebro acaba não identificando o que está acontecendo.
que ele fala, pô, esse problema é no trabalho, é em casa, é na relação com meus pais, é com meu namorado, é, não sei, por causa da morte do meu cachorro. E aí ele não consegue identificar o problema, fica naquele ciclo vicioso e a taxa vai cada vez caindo. Mas no que cai essa taxa depressiva, pré-depressão, falo que sempre tem as taxas de ansiedade, mas após a depressão chega naqueles fatores relacionados à perda da relação com a vida, né? Que aí começa a ter os comportamentos suicidas. Meu Deus. Que nesse ponto normalmente começa a ter intervenção medicamentosa. Sim. Porque antes disso tem intervenção medicamentosa? Fazem. Mas, na verdade, vai depreciar ainda mais o sistema nervoso central. Como funcionam os remédios para depressão? A grande maioria, eles são bloqueadores. Então, eles fazem o seguinte, eles são bloqueadores de alguns neurotransmissores. Então, eles vão tentar bloquear Cortisol. a secreção do cortisol. Aí vai lá e tenta bloquear a secreção do cortisol. Mas, ao mesmo tempo, ele vê que está secretando muita adrenalina, ele vai tentar no bloqueador de adrenalina. Só que nisso, ele bloqueia e diminui a taxa basal do cérebro, porque o cérebro está tendo muito gasto energético, está sofrendo muito. É como se fosse eu ia falar de uma um pseudocoma. Ele meio que acinzenta tudo, né? Que é colorido. Porque as emoções a gente pode correlacionar com as cores. Bem isso. E o antidepressivo vai lá e deixa tudo meio cinza. Bem isso. Ele vai deixando cinza. Ele vai baixando. Se aqui fosse o seu módulo consciente, aqui o seu módulo inconsciente, que fosse o sono, ele vai te baixando até a taxa muito próxima do inconsciente do sono. Então você fica naquele estado letárgico. Planta. Que aí você fala, nossa, eu tô cansado, não quero fazer as coisas. Quase não enxergo as coisas com cores ou com clareza, com aquele alerta. Aí ele fica ali. Sempre oscilando. Só que ainda o grande problema disso já que é chegar, e o que acontece com a maioria das pessoas, que até tem um sinal que está depressivo, o corpo vai estar manifestando, isso vai ser há mais de 3 meses. Cai naquilo que a gente tinha comentado, que é uma doença crônica. Então se cria assim, uma cronicidade da depressão. E aí esse padrão fica sendo reproduzido. Então toda vez para você tirar e desmamar essa depressão fica difícil, porque ela vira uma doença crônica. Entendi. Ela é tratada já como doença crônica. Você pode perceber que as pessoas falam assim, você tem depressão. O pessoal não fala assim, eu fiquei com depressão em tal época e passou. Você vai falar, pô, eu trato de uma depressão aí. Você vai tratar pro resto da vida? Depressão é genética? Tem esse traço genético. Tem traço genético? Tem traço genético. Isso que é o duro. Tem traços genéticos da depressão. E aí é isso. Tratar para sempre. Tratar para sempre. Quem tem traço genético, trata para sempre. Quem tem traço genético é impressionante. E assim, o traço genético, ele afere mais o sexo feminino que o masculino. Olha só. E tem traço genético mesmo. Normalmente quem tem avó que tem, mãe que tem. É impressionante como uma filha vai ter, como a filha da filha neta vai ter. É impressionante. Porque parece que fica um gatilho. Aí qualquer gatilho que ele tem uma predisposição a secretar fatores que são depressivos. Então entra na taxa de estresse fácil, secreta muito mais melatonina do que uma outra pessoa em horas que não tem que secretar, né? Que se for secretar à noite é ainda lindo. Mas acaba mudando isso, né? Secreta de dia à noite, a hora que você quer dormir... Não tem. Você não tem. Aí você fica ali. A noite inteira, cansado, olhando pro nada. Não dorme. Não dorme. E fica sempre nesse ciclo vicioso. Aí esse ciclo vicioso... O cérebro, ele engrama aquilo e ele acha que aquilo é o correto. Então ele fala, olha, é esse jeito que eu tenho que agir? Então tá. Então eu vou repetir. Então vou repetir, esse é o padrão. E ele vai naquele padrão. Aí ele vai mantendo. Existem pessoas que têm esse fator genético, então eu imagino que esse perfil de pessoa tenha que ter uma atenção e tratar para sempre, certo? Tem. E pessoas que desenvolvem, que aí é o epigenético, né? Que é relacionado ao meio. Ao meio. Mas assim... Mas aí, tipo assim, existe uma possibilidade de tratar e você conseguir desmamar depois de remédio? Tem essa opção, mas é que o epigenético ele tem uma mescla do que já tem aquele genético que você trouxe dos seus entes passados
E é aquele fator que também tem relacionado ao ambiente. Se é duro, o que a gente fala de carga genética que altera seu gene, pode ser proveniente biologicamente dos seus pais, como pode ser proveniente do ambiente. A gente carrega a carga do ambiente. Aí é quando é epigenético, você carrega a carga do ambiente. Por exemplo, sei lá, sua avó não tinha depressão, sua bisavó não tinha depressão, mas sua mãe foi extremamente traumatizada no episódio na vida dela. E ela tem. E ela desenvolveu uma depressão. E aí você pode vir com uma carga genética dessa depressão que ela desenvolveu. E aí ela só desenvolveu por causa do meio. Do meio. Loucura, hein? Loucura. Qual que é a relação, por exemplo, de remédios que são psiquiátricos, né? E o consumo de álcool? Cara, qualquer remédio que é psicotrópico, que tem uma relação com o controle, né, do sistema nervoso central, abaixar a taxa basal do sistema nervoso central, o grande problema de você tomar álcool é que a interação entre o álcool e esses remédios gera um fator tanto descompensatório que você pode entrar num coma induzido, como que você pode ser um alucinógeno. Então, assim, eu vou tomar um tarja preta, seria um psicotrópico, e vou tomar um álcool. Cara, a interação do álcool ele só potencializa aquilo. O pessoal pensa que deprecia, fala assim, não, vai cortar o efeito. Não, na verdade não corta o efeito, não, potencializa o efeito. Aí você tá tomando uma carga de medicamento ali, e assim, e o álcool é aquela conversa, ele potencializa o efeito do medicamento e diminui a sua taxa metabólica e diminui a sua... Tô com metabolismo na cabeça, mas A sua absorção, né, sabe quando... daquela substância. Fugir com a palavra quando você fica com a imunidade. Então ele baixa a imunidade e aumenta a absorção do remédio. O remédio fica potencializado, você quer a imunidade lá no chão. Você fala, cara... Essa conta não tem como fechar positiva. Essa conta não tem como fechar positiva. Essa conta aí não vai bater nunca, nunca. Então que tem pessoas... E a maioria das pessoas abusam, né? Por causa do efeito psicotrópico de dar aquela viajada, entrar num outro plano. Dá um trabalho pra galera que vai conviver com você. Cara, tem muita gente. Eu vejo que a gente tá brincando com isso aí. Tá louco, que perigo. Vou comprar um tarja preta, não sei o que, vou tomar com álcool e ver o que dá. Você fala, tá bom. Que loucura, não, isso, meu Deus, pelo amor de Deus. Essa brincadeira nunca vai dar certo. E assim, eu vejo que é um assunto que cada vez mais a gente fala, principalmente, né, tem aí Setembro Amarelo, que é um mês todo falando sobre saúde mental, e cada vez mais se fala, né, sobre saúde mental. E as pessoas criam consciência dos sentimentos que elas estão tendo, né, do tipo, cara, estou em depressão, estou ansioso, estou whatever. Que atitudes práticas você acha que uma pessoa que se sente em depressão poderia tomar para tentar sair desse lugar? Então, a depressão é muito obscura, né? Acho que no primeiro ponto que as pessoas elas têm que partir é do autoconhecimento, que a gente sempre fala disso, né? De se autoconhecer. E se autoconhecer é em relação a tanto parte corporal quanto parte mental mesmo, porque a gente sempre espera dar sinais. Eu tive uma crise de alguma coisa. A crise é o produto final daquilo. Então, a partir do momento que você tem um desconforto, na verdade, com o ambiente, eu tô desconfortável com a relação com o meu namorado. Por quê? Veja o porquê. Porque se aquilo você quiser resolver, ok. Agora, se aquilo você não tiver forças para resolver, você já tá arrumando para um estado depressivo. Porque você não tem atividade mental para conseguir resolver. Discernimento, né? Você já está com a atividade elétrica do cérebro tão baixa que você não tem força para resolver aquilo. Aí você fala, eu não estou conseguindo também resolver isso. E aí começa, né? Aquela atividade depreciatória. Talvez aquele ambiente ou aquela pessoa pode estar te depreciando. Você vai cada vez mais regredir. Descendo uma ladeira, né? Então, o autoconhecimento é muito importante nos relacionamentos, né? Principalmente nos relacionamentos que a gente se relaciona com o meio, com as pessoas e acaba... E com mais frequência, né? No fim, a gente é um produto das pessoas que a gente mais se relaciona, né? E aí isso define muito o quanto você vive em paz ou não. Nossa, perfeito. O quanto você vive em paz ou não. É aquela famosa frase que você tem que ver o quanto tá valendo a sua paz. Se tirou a paz,
tá caro demais. E é importante até ressaltar que muitas vezes isso tá dentro das relações familiares, né? Que são pessoas que a gente não escolhe. Elas são só. Parente a gente não escolhe, né? Tá ali. Você nasceu naquele berço, mas Você nasceu naquele berço. eventualmente é importante limitar, né, o acesso. E é uma opção de escolha que você tem opção de escolha. As pessoas falam, não, mas é meu parente, é meu isso, é meu aquilo, eu não tenho opção de escolha. Todo mundo tem opção de escolha. Né? É difícil escolher? Mas saúde é saúde, né? É imensurável. Hoje em dia, igual você falou, tem Setembro Amarelo. Acho que a gente tá num janeiro branco, janeiro alguma coisa, que é também relacionado à saúde mental. Tem um outro período do ano aí que é relacionado também à saúde mental, quer dizer... E as estatísticas gritando, né? Assim, gritando. Falei pra você que ontem eu vi uma estatística falando que 25% das mulheres brasileiras tem depressão. Aí você fala, cara, 1/4 da população feminina? É muita coisa. É muita coisa. É muita, assim. E aí você fala, diagnosticado. Você fala, imagina que não é diagnosticado. Sim. Aí complica muito, né? E a taxa de crianças também tá muito alta, depressiva. Você fala, pô, como é que é uma criança depressiva? Aí você vê que tem algumas coisas que precisam ser estruturadas, né? Num sentido de poder oferecer estrutura para uma criança se formar, estrutura para uma mulher se fazer dentro de um ecossistema. Existem uma série de conversas bem complexas, assim, que precisam ser analisadas mais próximas para que a gente possa realmente trazer essa possibilidade de cura e consciência, né? E de fatores, assim, sociais, né? Tem vezes que a gente tá fora do ninho mesmo e a gente perde referência. Cara, se a gente não tem referência, a gente é um barco à deriva. Se eu te jogar no meio do oceano e você não avistar a terra, você não tem referência de nada. Você não sabe onde é norte, é sul, você fica num barco à deriva. Uma hora você fala, cara, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho um ponto de partida. Né? E tudo você tem que ter um ponto de referência para calcular uma rota. Fala, vou calcular uma rota, eu vou partir de algum ponto. E aí, normalmente as pessoas que estão em depressão, elas estão sem ponto de referência. Em alguma coisa. No trabalho, na empresa, em casa, não tem aquele ponto de equilíbrio. E esse ponto de referência é o pier, onde você vai atracar ali a hora que você precisa descansar. Você fala, eu vou naquele pier ali. Você fala, não tem. Isso é complicado. Olha, esse assunto ele é enorme. Eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo se sentiram tocados de alguma forma. Sintam-se à vontade para mandar perguntas nos nossos comentários. Se você gostou, por favor, assine nosso canal, deixe o seu like. Nosso querido cientista vai responder essas perguntas para vocês. A gente sabe que é um assunto muito delicado, que precisa realmente de cuidado, atenção. E espero que tenha feito sentido para vocês. Essa foi a Sinapse de hoje. Até a próxima!